Olá, seja bem-vindo à Urbana Caipira, o seu cantinho da roça aqui na cidade. Nós falamos de tudo um pouco, informações do campo à cidade, tudo feito com muito carinho e leveza para você que nos acompanha. E você aí, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu já te convido a se inscrever. Além de se inscrever, também pode deixar a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui no Urbana Caipira. A sua participação é muito importante para a gente, viu? E vamos conferir agora os destaques de hoje. Você vai conhecer um pouco sobre o trabalho do luthier, como é feita a tradicional e famosa viola caipira. No Papo Reto com o profissional em destaque, veterinário dá dicas de como iniciar a criação de carneiros e ovelhas. Na receita com meu chefe artista, é um delicioso fricassê de frango, bem prático e rápido. O Urbana Caipira começa agora. E o pé na estrada com a Urbana Caipira de hoje está bem musical. Para quem gosta da viola, vai conhecer como é o processo de fabricação desse instrumento, que é um dos mais tocados aí pelo Brasil e no mundo, não é mesmo? E olha só, esse processo de fabricação é feito por um luthier. Você sabe o que é um luthier? Pois é, hoje a gente vai conhecer esse trabalho. Vamos ver. A origem da criação da viola é incerta, mas a disseminação desse instrumento musical tão democrático veio de Portugal. E no Brasil faz o maior sucesso. Mas é em Goiânia, capital da música sertaneja, que vamos conhecer uma fábrica artesanal de violas. O seu Antônio é o luthier, né? Ele que fabrica todo esse instrumento que tem feito aí muito sucesso no Brasil todo há muitos anos, né, seu Antônio? Muitos anos. Seu Antônio, como que começou na vida do senhor o processo, como se diz, de fabricação da viola? Como que surgiu isso na vida do senhor? A paixão pela viola, né? O senhor sempre gostou? Toda a vida eu gostei do som da viola. Para mim, é um dos sons mais bonitos que tem de instrumento de corda é viola. Quando era criança, tirava som de madeira? Foi indo. Aí quando foi um dia, eu falei assim, eu vou fazer uma viola para mim. Mas isso há quanto tempo? Há uns 5 anos atrás. 5 anos, foi no início? No início. Eu vou fazer uma viola para mim. Os caras ficou todo mundo curtindo minha cara, falou assim, fazer viola. Você não sabe fazer viola? Eu fui e fiz. Fiz uma, ficou feia. Mal arrumada que só ela. E o som? Mas o som ficou bom. Ficou bom? Aí um menino violeiro, amigo meu, falou assim, você conseguiu uma coisa que muitas pessoas não conseguem, que é tirar um som. O senhor não teve aula de ninguém? De ninguém, sozinho. Sozinho? Só pesquisei e fiz. Meu Deus. Aí ele falou assim, você conseguiu fazer uma coisa que a maioria dos instrumentos não tem, o som é bom. E aí eu fiz aquela... Aí o senhor ficou todo empolgado. Empolguei, vou fazer outra. Vou mexer com esse negócio. Vou fazer outra. E nisso o senhor trabalhava com o que antes? Eu tinha uma marcenariazinha de artesanato na época. Ah, mas já estava meio caminho já andado, tava, né? Eu mexia com aquelas caixinhas de MDF, aquelas coisinhas. Tá. Aí o trem foi zangando demais, eu falei, eu vou mexer com luthieria. E fui mexendo, e Deus abençoou, e a gente tá aí, 5 anos, estou vivendo da luthieria. E o senhor lembra quem foi o primeiro cliente do senhor aqui na luthieria? Rapaz, foi um rapaz lá de Palmeiras, eu não lembro o nome dele. Da primeira viola que o senhor vendeu? Da primeira viola que eu vendi. Foi. Aí a hora que o senhor vendeu a primeira viola, você falou assim, eu quero mexer com esse negócio. Mas demorou muito vender, eu falo que graças a Deus que demorou. Por que aí o senhor foi aperfeiçoando? Porque eu fui aperfeiçoando o acabamento. Tudo tem um tempo, né? Tudo tem um propósito, um tempo. Aí eu fui aperfeiçoando, fui fazendo uns concertinhos, mexendo com a outra oficina. Até que o trem zangou demais, aí eu parei e falei, agora eu vou mexer com luthieria mesmo e pronto, acabou. E hoje o senhor manda pro Brasil inteiro, né? Hoje tem viola minha na Bahia, tem viola em Minas, tem viola vai viola pro Belo Horizonte agora, vai pro Paraná, tem de Santa Catarina, tem no Mato Grosso do Sul. Assim, foge muito, mas... Minas, São Paulo. Minas, São Paulo eu tô fazendo uma, inclusive, você que dá pra dar. É a coisa mais linda do mundo. Nossa, bonita, hein? Aí que... Olha, que madeira é essa? Isso é jacarandá da Bahia. Isso vai lá pra Peruíbe, no estado de São Paulo. Nossa, mas é bonita, hein? E na hora de fabricar a viola, o que é importante para que ela seja uma viola de boa qualidade? Ué, primeiro a qualidade da madeira, né?
Primeira Tem coisa, uma madeira de madeira mais específica para cada local da madeira. Não é do qualquer instrumento. madeira que pode ser Não, feita para fazer, vamos usada pegar para fazer qualquer viola. madeira e principalmente o tampo. Tampo são madeiras importadas. Essa daqui? É. Você vê, batida. Ó, já sai. Tampo é pinho, é o pinho italiano, abeto alemão, que é esse, e o cedro canadense, são os mais usados. Aí tem algumas outras madeiras que E essa usam. outra parte aqui Essa aqui varia muito, mas assim, em termos de qualidade é de considerada instrumento, a caixa, isso é a daqui. da caixa, que é tudo da caixa, né? Como o seu Antônio disse, para fazer a viola, o primeiro passo é escolher a madeira a ser trabalhada. E ela chega assim, bruta. Tem uma peça bruta desse jeito. Dali eu vou desfiar ela, vou tirar um braço. Desse braço, vou tirar uma faixa, 2 faixas para poder fazer o fundo. Essa faixa é tirada desse pedaço de madeira? Essa mesma madeira. Essa faixa tem que ter em média quantos centímetros? Em média de 20 centímetros cada uma. Aí ela é emendada no meio. Aí eu tiro 2 faixas de 9 centímetros para fazer as laterais. Ela vem as 2 laterais. Essas laterais, tudo dessa madeira. Agora, quando entra nessas outras madeiras, aqui já são madeiras importadas. Isso aqui mesmo é um abeto alemão. Aí eu emendo ela, preparo ela, deixo na grossura, faço a colocação do mosaico. Aí abro a boca, dessa parte eu já pulo para essa outra aqui, que é uma das partes mais importantes do instrumento. Que parte que é essa? É os leques harmônicos do instrumento. Aqui eu vou conseguir controlar o instrumento, se o instrumento dá mais grave, se o instrumento dá mais agudo, mesmo com a madeira sendo diferente, eu consigo modificar um pouco do grave e do agudo do instrumento aqui, nos leques harmônicos. Na grossura do tampo também eu consigo tirar um pouco dessa diferença. E tudo é medido milimetricamente. A viola, normalmente ela tem 32 centímetros aqui no rulo, que é essa distância aqui, ó. Normalmente tem 32, aqui tá mais porque aqui ela ainda vai tirar a parte de fora dela. Entendi. É 32 centímetros nessa base maior e nessa parte E aqui dá 45 centímetros. Entendi. É a distância do tamanho do instrumento. Após essa etapa, vem com essa forma, onde são colocadas essas faixas de madeira. Vem com aquelas faixas que já estava pré-preparada. Trazendo ela e colocando no lugar certinho. Aqui eu tenho um trópico traseiro, um trópico dianteiro interno. Depois que eu colo eles, eu venho com rem grosso. São 2 pecinhas tiradas bem coladas aqui, bem coladinho. Essa peça é feita com essa madeira? Tudo com a mesma madeira. Ou com abeto também, que pode ser tirado do mesmo abeto. Entendi. Mas pode ser com... Ela não pode ser com madeira muito dura. Ela tem que ser com uma madeira mais flexível, porque ela tem de ter esse... Você tem que conseguir fazer essa dobra dela. Como é que é o nome dele? Isso aqui é um rem grosso. Rem grosso. E é para poder o tampo colar e não ficar colado só nessa partezinha muito fininha aqui, ó. Pra ter uma... Senão o instrumento com qualquer coisinha ela vai descolar. Então isso aqui é para reengrossar para poder a cola pegar melhor. Aí daqui eu venho. No caso essa peça não está cortada, mas coloco o fundo, colo. Aí só faz a medição e corta o tamanho que Do você outro precisa. lado eu já venho com o tampo. E já dá uma... Já veio o E formato. aí, quando a gente chega nesse ponto aqui fez a montagem. A montagem está pronta. Pra montar ela, é quanto tempo?
Uma viola, normal de construção de uma viola é 90 dias. 90 dias para construir uma viola? Porque você não pode pular etapas. Aí, chegando naquele ponto que nós mostramos ali, ela vai ficar aqui, ó. Nossa, já ficou bonitinha. E vai chegar nesse ponto que novamente, aqui agora já está indo para Socola. Para chegar nesse ponto aí já foram quantos dias? Já nada, um mês e alguns dias. Para chegar nesse ponto aqui. Um mês e alguns dias. É. Por que demora tanto assim? Porque tem que esperar colar, secar? Ela não dá para fugir etapas, né? Não adianta você querer atropelar. Para chegar nesse ponto aí, para secar, é quantos dias? A secagem é 24 horas. 24 horas. Cada peça que você colou aqui, É 24 horas. você colou esse rem grosso, você colou aqui sem deixar 24 horas. Você colou o rem grosso mais 24 horas. E não dá para fazer tudo na mesma hora? Não dá pra... Tem que esperar secar. Tem que esperar secar. Peça por peça. Aí secou, você vai preparar, passar uma lixa aqui bem organizadinha para poder você vir com o tampo e ele encostar, bem encostadinho para não ficar nem uma vetinha. Depois dessa etapa, Colada. toda colada, aí vamos Mas aí rasgar. colou esse tampo, espera 24 horas, aí faz o recorte. Aí vamos recortar, limpar ele em volta bem limpinho. Aí já vai entrar na fase dos filetes. Vamos filetar a viola e vai chegar num ponto de acabamento já. Aí, filetou, vamos vir pro braço. Pegar o braço, vamos fazer um encaixe aqui. Outra que ela entra aqui encaixada aqui justinho. Vai entrar aqui justinho. Aí vem a escala em cima. Escala aqui. Ela vai fazer isso. Aí já começa até a Já começou a pegar a fórmula da viola. Aí quando a gente chega nos pontos, eu tenho embaixo um violão aqui, dá para já ir para os acabamentos. Colocou nos acabamentos, aí filetou, aí já entrou naquelas partes ali. Entendi. Vou pegar uma daquelas Tá pra bom. gente Mostrar. mostrar. Aqui, ó, os filetes. Bem. Outra coisa muito importante, a escala, que já vai para a parte dos acabamentos do instrumento. Na fabricação envolve muita matemática e esses números são adaptados para cada tamanho de viola. A escala é muito importante, assim, sobre a afinação do instrumento. Como que é feita essa escala? Essa escala tem dois tipos básicos de fazer. É uma matemática, nós temos um fator, e, por exemplo, conheço o fator, porque eu estudei matemática, conheço o fator porque eu descobri, alguém me passou o fator. Aí a raiz quadrada, ela vem diminuindo. Ou então tira pelo afinador. Como assim, raiz quadrada? Por exemplo, esse primeiro Vai tirando, você tem um tamanho total que parte daqui, aqui que é 580 milímetros. 580 milímetros. É. A 12ª casa é a metade dos 580 milímetros. Aí você vai dividir, tirar a raiz quadrada daqui para cá até chegar nesse finalzinho aqui. Na última, olha a distancinha dessa última. Entendi. Aí a quantidade em centímetros. Converte em centímetros. Milímetros, né? É? Isso aqui é milímetro, já dá uma diferença se o instrumento já vai mentir ou não. Se você tirar aqui uma escala dessa aqui e cortar aqui maior aqui 2 milímetros aqui, acabou o instrumento. Você já não tem um instrumento que presta mais. Se você colar esse cavalete fora do lugar, você já perdeu seu instrumento. O instrumento já não vai ter a mesma serventia mais. Tudo que é feito aí como se diz, na viola, tem que ter muita matemática envolvida. Matemática. Tudo é no instrumento é matemática. Até o som, se brincar, é matemática. Porque o som é o instrumento.
E eu tenho que sair. Na fabricação da viola são vários detalhes para que se tenha um instrumento de boa qualidade. E para quem quer encomendar uma viola como essa, a fila de espera depende do mês que é feito o pedido. Pode demorar até 6 meses para ficar pronta. E isso depende também do clima. Porque se tiver muito chuvoso, você não pode estar mexendo no instrumento. O clima tiver, a umidade estiver muito baixa, você tem que deixar ele para lá. A melhor época de fazer instrumento está chegando agora, ó. Na seca. Na seca. Agosto, setembro. É espetacular os instrumentos feitos nessa época. Os melhores instrumentos feitos são nessa época. Então vai uma dica aí, quer comprar instrumento, compra instrumento que foram feitos na... Encomenda lá em janeiro, fevereiro, para ficar pronto em setembro, em outubro. Depois que o traço foi feito, colocou o cavalete, tem mais algumas peças para finalizar o trabalho. Aí colou o cavalete, aí já é tarraxa, rastilho, pestana, tudo isso influencia também. Essa tortura compensa a afinação do instrumento, que as cordas de cima são mais grossas, então faz aquela compensação. O instrumento emitir também. Tudo vai mudando, cada coisinha. As violas antigas, eu até brinco, essa viola aqui, ó, é do Chico Neto, filho do Zé Mulato. O Zé Mulato fala que os luthier inventou de fazer viola, aí mudou o trem tudo, as violas antigamente mentiam que são três de hoje não mente fácil. E para quem não sabe o que é a viola mentir, ele explica. A viola mentir, ela não dá uma afinação. Aonde ela teria de dar uma nota, por exemplo, vai dar um Mi, ela vai dar um Mi mais alto um pouquinho, uma nota mais alta ou mais baixa, ela deu afinação solta, por exemplo. Quando você fizer uma nota fechada, ela não vai bater com a afinação dela solta. E essa viola que está em construção é de um violeiro que também é professor e músico. Seu Antônio, aqui a gente viu que o senhor faz todo o processo, viu a dificuldade que tem para fazer, a gente viu que não é simples, né? Mas que é algo que pode ser feito e que é acessível, né? O senhor, como na época o senhor era leigo, o senhor não sabia como é que fazia e conseguiu aprender tudo sozinho, né? E hoje tudo não. E hoje ele tá... Pois é, olha só, e hoje ele dá aula, gente, de como se diz, de um aprendiz virou professor, né? Porque o senhor começou sozinho. Agora, fazer um instrumento o senhor faz, e tocar? Tocar, hein? Toca pro lado do tocador. Aí ele vem cá e toca pra nós. Então vamos chamar um tocador aqui pra gente? Vamos chamar um músico, né? Músico. Vem aqui pra gente, vamos tocar aqui pra gente. Esse é o Wellington Pavas, ele é músico e toca viola, que é uma beleza, né, Wellington? Estamos aí tentando, né? Tentando, não, você é profissa, gente. Gente, pensa num moço que toca viola bem, viu? E ele vai tocar uma moda pra gente, né, Wellington? Qual moda se identifica com esse momento hoje? Essa daqui, ó, Caminheiro. Antes eu vou... Cadê minha viola? Pega minha viola aí. Deixa eu pegar minha viola. Vou te acompanhar. Opa, é desse lado. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor faça a parada na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. Essa viola aqui foi uma que o seu Antônio fez, né? Sim, um ótimo instrumento.
Tá aprovado? Tá aprovado, sim, com certeza. Olha a beleza da... O que tem que ser avaliado na hora de fazer a compra de uma viola? Basicamente, a questão da aparência da viola é mais gosto pessoal, mas a questão da afinação e do som, né? Essa viola, por exemplo, ela dá um som mais cheio. Então, o que tem que ser observado é a qualidade sonora e a pessoa vir testando para ver se não tem algum ruído diferente, algum ruído, algum barulho estranho, né? É basicamente isso. E existem quantos tipos de violas? Quantos modelos de violas? No Brasil, hoje, a gente tem aproximadamente 7 ou 8 tipos de viola, distribuídos nas várias regiões do Brasil. E cada um é tocado de uma forma. Sim, cada uma tem uma afinação, cada região tem a sua própria afinação, que varia. Então, por exemplo, se você toca esse tipo de viola e você chega lá no Nordeste, tem um outro tipo de viola, aí você vai tocar, você consegue tocar ou apanha? Leigo total. Apanha? Apanha. Porque aqui a gente usa a afinação cebolão, que é a afinação que fazia as mulheres chorarem. Hoje não ocorre muito isso, mas... Então não tão mais sentimental. A cebola já não está fazendo tanto efeito. Mas aí no Nordeste já é outra afinação, que já tem outro nome, que já dá outros acordes. Entendi. Entende? Pois é, gente, olha. A gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, conhecido um pouquinho, né, sobre o processo de fabricação da viola. A gente acompanhou aqui o seu Antônio, ele abriu as portas aqui do ateliê para a gente assistir, para mostrar para a gente, né, todo esse processo. O Wellington, como se diz, ele fez a prova, né, como se diz, a prova do set, né, com a viola. Viu que o negócio é firmeza, né, seu Antônio? Vou fazer minha retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou me embora, que Goiás tá me chamando. Uhul! No Papo Reto com o Profissional em Destaque, o tema de hoje é ovinocultura, um assunto que desperta curiosidade e também muitas dúvidas, principalmente naqueles que pensam em investir na criação desses animais. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o mestre em Medicina Veterinária, Alexandre Costa, lá da Emater. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui para atender as suas dúvidas. Ô Alexandre, eu que agradeço a sua presença aqui. Esse é um tema que desperta a curiosidade de muita gente, né? Principalmente naqueles que querem iniciar uma criação de ovinos. E para começar, o que precisa para iniciar uma criação de ovinos? Qual que é como se diz, o primeiro passo para poder iniciar essa criação? O primeiro passo para a pessoa atender a produção de ovinos, ele tem que ver qual o foco que ele quer abordar dentro da sua criação de ovinos. Se ele quer produzir carne, quer produzir lã ou quer produzir pele ou couro. Você entendeu? Ele quer ver o objetivo para onde que ele quer atender o mercado. Entendi. Entendeu? Porque a produção de ovinos, como ela é uma produção mais especializada e com um animal mais selecionado, é importante ele ter foco no mercado para ver o que o mercado está precisando para que ele possa atendê-lo. Entendi. Né? No mercado, aqui em Goiás, o maior foco principal é realmente mesmo a produção de carne. Produção de ovinos para atender o mercado da carne. Da carne. Isso. E tem também a parte de seleção genética desses animais. Sim. Aqueles que atendem também. Tem a produção de animais de seleção, ele é uma produção mais especializada e mais selecionada. Aí também dá um bom mercado, mas porém o investimento inicial é muito alto. É um investimento maior. Para quem tem pouco recurso e quer começar pequeno, né, a produção para atendimento de produção de carne é mais recomendado. É o mais indicado. É o mais indicado. Para poder começar a iniciar uma criação de ovinos, em média, quanto que eu posso começar? Tem uma média de valores que pode começar para iniciar? Desse investimento? Quanto que eu devo iniciar? Não, a maioria quem vai produzir ovinos, ele já tem uma área que se ele for produtor de bovinos, ele tem uma área sobrando e ele quer começar a criar ovinos.
numa forma inicial. Uma segunda opção. Com uma segunda opção, para ter mais opções para atender mercado, para ter uma opção de renda. Entendi. Entendeu? Então, como ele pode fazer, ele pode começar pequeno, somente com uma criação, com inicialmente um reprodutor e 12, 10, 15, até 15 fêmeas. Ele começa pequeno e quando ele tiver mais segurança e mais confiabilidade no manejo dos animais, aí ele vai investir mais, vai expandir a criação. Mas você pode começar pequeno, com um reprodutor e 10 fêmeas, que dá um bom início para você, pelo menos você aprender como maneja os animais. Mas é importante, então, buscar conhecimento, né? Porque é importante, para isso é que existe a assistência técnica da Emater para atender essas demandas. Entendi. E quais são os principais cuidados que um criador tem que ter ao iniciar essa criação? A primeira coisa, antes que ele vai começar a produzir, ele tem que, antes de você colocar os animais, você tem que ter o abrigo e a comida. É a primeira coisa que ele tem que ter o pasto, porque ele não pode comprar os animais e depois se preocupar em comida. Antes de ter os animais, ele tem que preocupar se ele tem a produção, se ele tem o capim necessário, se ele tem o pasto, a área disponível para colocar os animais, para que eles tenham no próximo a parte da produção. As pessoas, de modo geral, quando elas querem criar animais, elas pensam em comprar um animal. Aí cria um animal. Aí depois que compra o animal, vai começar a preocupar com o que eu vou... Com a estrutura. Com a estrutura e a alimentação. E na verdade é o contrário. Você tem que pensar na infraestrutura, que seria um pequeno caprio, um pequeno abrigo, e depois e o pasto, para que você possa colocar os animais. Em termos de questão de alimentação, o que é o alimento principal deles e qual tipo, no caso que você falou do capim, né? Qual tipo de capim seria o mais ideal para eles? Olha, existem vários tipos de capins, mas do modo geral você tem que usar o capim que você está disponível na sua propriedade. Todos os capins são adequados para a criação de ovinos. Agora, se você quiser preparar um campo específico, um capim especial, melhor, nós recomendamos fazer um plantio de campo de capim Tifton, que é um que tem alta palatabilidade para os ovinos e ele tem bem aceitação. O Tifton, o capim estrela também é muito bom, né? As braquiárias também, mas, por exemplo, os capins, os pânicos, de modo geral, né? O capim Tanzânia, eles têm uma boa aceitação. Tem algum que eles têm que, o produtor, o criador, ele tem que ter mais cuidado, ele tem que ter uma atenção redobrada caso o animal coma esses capins? Ou não? Não, de modo geral, se ele tiver o abrigo, não tem se ele tiver a estrutura do abrigo, não tem necessidade. Mesmo porque, se ele montar a infraestrutura, ele pode dar para alimentar os animais a suplementação com ração balanceada, que você pode suplementar à base de farelo de soja e milho. E aí a gente recomenda para cada animal adulto que entre 300 a 500 gramas de ração uma vez ao dia, pela manhã, e já está aqui, e mais o pasto, então já está o suficiente. Além dessas... E também não pode esquecer de também ter fácil acesso à água. A água, né? Isso. A água é de grande importância, né? A qualidade dessa água também, né? A água potável de boa qualidade. Então não podemos esquecer de disponibilizar para o animal sempre a água de boa qualidade. Esses animais, o sal também tem essa mineralização? Sim, igual o bovino, aí o sal, nós recomendamos, tem um sal próprio para bovinos que você pode comprar no mercado. Sal, igual tem sal mineralizado para bovino, tem um sal mineralizado para ovinos. Você não é recomendado usar o mesmo tipo de sal do bovino para ovino, por causa que existe um risco de uma possibilidade de intoxicação pelo selênio, que é um mineral que o ovino, de modo geral, ele é sensível à intoxicação por selênio. Então esse já é um ponto que tem que estar atento. Então, por isso que tem que usar o sal mineral específico para ovinos. Para ovinos. Para ovinos. E em relação às raças, por exemplo, tem algumas raças que são mais dóceis, outras são mais agressivas, no sentido de ovinos de corte
ou ovinos para, no caso da reprodução, qual seria uma raça ideal? Não, a raça ideal depende do objetivo que ele quer e o que ele pretende. Por exemplo, para raças de corte, nós temos aqui no Centro-Oeste, que são bem adequadas, nós temos a raça Santinês, nós temos a raça Dorper, que é uma raça importada da África do Sul. Nós temos as raças deslanadas do Nordeste, como Morada Nova, que também é bem adequada aqui para a nossa região. E tem umas outras raças que são específicas para corte, mas elas são lanadas, mas que você pode usar para fazer cruzamento, como a gente fala, cruzamento industrial, que seria usando a matriz santinês como base e você usando um reprodutor de uma raça especializada para corte, mas de origem lanada. Entendi. Você entendeu? E aí, como você vai vender como a gente vai vender o cordeiro para abate, né, para consumo, então o cordeiro, ele, mesmo que seja lanado, ele, de uma forma geral, ele atende bem a demanda. Alexandre, e tem um clima ideal para a criação desses animais? Porque cada região do país é um clima diferente, né? Ele pode se adaptar a cada região, esses animais, ou como é que é? Então, os ovinos, de modo geral, existem várias raças de ovinos e para cada clima nós temos as raças mais adequadas para a criação. Então, para o nosso clima, que é um clima tropical do Centro-Oeste, nós recomendamos as raças deslanadas, como a Santinês e a Morada Nova, e tem a raça Dorper, que ela tem um pouco de lã, mas é uma raça que foi desenvolvida no África do Sul, então ela é própria para clima tropical. Essas são as raças que a gente recomenda aqui. E tem as raças lanadas, mas as raças lanadas a gente não recomenda para criar aqui, porque aqui não é um clima bom para produção de lã. É mais produção de carne mesmo, é o nosso objetivo. Ovino aqui no Centro-Oeste é para produção de carne. Produção de carne. E doenças? Quais são as principais doenças que podem acometer esses animais? Olha, o produtor de ovinos, ele tem que ficar preocupado no maior mesmo com a ocorrência de verminoses de modo geral. Porque os ovinos, eles são muito sensíveis às parasitoses. De modo geral, as parasitoses à base de omitos e nematóides. Então, eles são muito mais sensíveis a essas verminoses internas. Eles são muito sensíveis. Então, ele tem que acompanhar um programa de vermifugação periódico, regular, adequado para os ovinos. Para isso que a gente recomenda, tem a recomendação com isso. Mas aí a gente sugerir a mais adequada, tem que programar com o técnico que vai dar assistência na propriedade. E em relação a essas doenças, tem alguma vacina que possa ser recomendada? E como é que deve ser essa vacinação? Qual que é a importância dessas vacinações? Não tem necessidade de vacinas obrigatórias. Existem as vacinas que são necessárias, mas no momento, as vacinas que são mais recomendadas agora é só a vacina contra raiva. Se tiver ocorrência de raiva na região. Se tiver conhecimento que existe raiva na região, é recomendada a vacinação contra a raiva. E a vacina contra a fitosa, ela não é recomendada para o ovino no sentido de que o ovino é considerado um animal sentinela de ocorrências de aftosa. Porque é recomendada a vacinação contra a aftosa para bovinos no início em maio e novembro. Mas, no caso, os ovinos não são vacinados porque são considerados animais sentinelas. Então, se algum ovino tiver ocorrência de febre aftosa, ele vai manifestar a doença e vai avisar que tem um surto de febre aftosa naquela região ou naquela propriedade. Entendi. De modo geral. É um assunto muito amplo, né, Alexandre? É um assunto muito... que desperta curiosidade realmente. A gente falou de tudo um pouquinho, né? Isso. Não dá para falar muito porque o espaço que a gente tem aqui ainda não é, como se diz, tão grande assim. É um assunto para falar um dia inteiro, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. Muita coisa para falar. E mais para finalizar, qual que é a dica que você deixa para aquelas pessoas que pensam em criar ovinos? Qual que é a dica que você deixa para eles?
Olha, gente, eu recomendo o seguinte, criar ovinos é muito bom porque o contato com os animais é maravilhoso. Mas para quem quer produzir, quem quer criar e quer criar e quer produzir animais de uma forma econômica, ele principalmente tem que atender, primeiro ele tem que ver o que ele quer produzir e e para quem ele quer vender. Porque não, por criar, a gente quer criar para ter uma renda. Então, a gente tem que procurar ver o que o mercado quer e o que nós podemos oferecer. Então, antes de começar a criação de ovino, nós temos que procurar saber para onde que nós vamos entregar o nosso produto. Essa é a maior preocupação de quem quer começar a produzir alguma coisa. Buscar conhecimento, né? Essa é uma das coisas mais importantes, buscar conhecimento, conhecer mercado. E para isso que nós temos a Emater para dar assistência aos nossos produtores. Eu agradeço a sua participação, Alexandre. Muito obrigada por contribuir aqui com Urbana Caipira. A gente fica muito feliz de poder estar trazendo um assunto tão importante e relevante, né, para os nossos produtores, criadores aí do Brasil afora, né? Agradeço o convite e estamos dispostos para a próxima visita. Muito obrigada. Obrigado. E olha, e você que está aí nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir as nossas redes sociais, Urbana Caipira e Vanessa Ferri. Vamos que o próximo assunto tá bem legal. E a receita com o meu chefe artista é daquelas internacionais, mas com um toque bem brasileiro. Porque quando se fala em criatividade, o brasileiro é o número 1. E falando em criatividade, é no quesito de adaptação. A receita de hoje você pode adaptar com o que você gosta e com o que você tem em casa. E eu estou falando do fricassê. Vamos ver. E a receita de hoje é de origem francesa, mas é daquelas bem práticas, fáceis de fazer, do jeito que a gente gosta, não é mesmo? É de origem francesa, mas tem um toque bem brasileiro. E a nossa chefe de hoje, nossa chefe artista, vai ensinar a fazer um fricassê de frango. Chega mais, chefe Marília. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso cantinho da gastronomia, aqui no nosso chefe artista. Esse fricassê, chefe, é uma receita de família. De família. Era minha mãe que fazia essa receita e a gente gostava bastante, né? E eu trouxe até hoje comigo. É uma receita que, igual eu falei, né? Francesa, mas com bem adaptada. Bem abrasileirada. Isso. Cada um pode fazer do jeito do jeito que achar melhor, com os ingredientes que gostar mais, se adaptam e gostam mais, né? Verdade. E essa daqui é do a lá Mamãe Maria. Isso. Então vamos lá, chefe. Gente, antes de passar a bola para a chefe Marília, anote os ingredientes aí, porque esse fricassê é pontinho de orelha, viu? Anota aí. Os ingredientes são 2 latas de milho, 2 caixinhas de creme de leite, 500 gramas de frango desfiado, 350 gramas de requeijão, 200 gramas de ervilha, 150 gramas de azeitona, 150 gramas de mussarela, batata palha a gosto. Olá, gente, e aí, já anotaram os ingredientes? Agora a gente vai começar com o primeiro passo, que é bater o milho com o creme de leite. Aqui eu estou utilizando 2 latas de milho, pode colocar com caldo mesmo. Se quiser deixar um pouco para colocar o milho inteiro também fica bacana. Eu vou deixar um pouquinho aqui e 2 caixinhas de creme de leite. Agora é só bater para ficar bem homogêneo. Prontinho, já batemos aqui o nosso milho e o nosso creme de leite. Essa é uma receita muito prática, muito simples. Agora nós vamos misturar com o frango desfiado. Que a gente cozinha ele, né, com os temperos, cebola, alho, pimenta, o tempero que você preferir. Aqui eu tô colocando 500 gramas de frango desfiadinho já. E vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Esse cremezinho que nós acabamos de bater.
Agora a gente vai colocar o nosso requeijão cremoso. Aqui eu tô usando 350 gramas de requeijão cremoso. Vamos incorporar ele aqui ao nosso creme de milho. E vamos colocar também o restante dos ingredientes, que são 200 gramas de ervilha, 150 gramas de azeitona e o restante daquele milho que nós deixamos, né? Que eram 2 latas, eu deixei um pouquinho pra gente estar misturando aqui. Aqui eu coloquei o milho, vou estar colocando ervilha agora também. E a azeitona. A gente mexe bem, para deixar bem homogêneo. Depois de misturar todos os ingredientes, coloque no refratário ou em uma forma. Em seguida, cubra com a mussarela e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Passados 20 minutos no forno, fricassê pronto, agora é só finalizar. Ele tá bem assadinho, começou a borbulhar, ele já tá pronto. E agora eu vou finalizar com a batata palha. Agora tá prontinho, agora é só experimentar. Vamos, Vanessa? E eu chego chegando, como eu sempre falo, né, gente? Que prato cheiroso, Marília! Muito cheiroso, né? Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro que tá esse prato aqui, meu Deus! Fácil de fazer, prático, fácil, né? Isso. Fazer para um almoço, um jantar, receber uma visita, né? Isso, muito fácil, muito rápido, né? E ele pode ser acompanhado com um arroz branco. Uma saladinha. Ai, gente, fica um prato completo. Completo. Delícia, né? Agora, né? A parte mais difícil que eu falo, né? Eu sempre brinco, né? Falo que é a parte mais difícil, né? Mas a parte mais difícil quem faz é o chefe, porque a gente faz, ó, comer, né? Coloca a boquinha pra trabalhar, a boquinha nervosa. Vamos lá, né? É uma receita de família, né? Que você falou, Marília? Isso, uma receita da minha mãe. Igual a gente falou, pode ser adaptada, né? Ai, meu Deus. Jesus amado. Que é isso? Oh, meu Deus. Gente, pra você também, Marília. Eu quase não gosto, né? Vamos lá? Vamos lá, né? Vamos à obra, gente. Olha. Meu Deus do céu. Muito bom, né? Tem gosto de comida de mãe, literalmente. Nó! Muito bom. Olha, gente, façam em casa. Receita prática, simples, acessível, né? Isso. Que você tiver em casa, você pode acrescentar, você pode fazer com o que você gosta. É uma receita que você fala, você começa a comer, gente, o negócio parece que vai... Sabe quando você começa... É uma sensação boa, boa, né? E eu fiquei muito feliz de poder compartilhar essa receita da Chef Marília, que é uma receita de família, né? De família para família, né? Como se diz, da nossa casa para sua casa. Marília, eu quero te agradecer por compartilhar essa receita aqui com a gente. Eu que agradeço porque, às vezes, pelo convite. As pessoas veem assim, é uma receita chique, é uma receita, igual a gente falou lá no início, uma receita francesa, uma receita tão simples, verdade, né? Com ingredientes bem brasileiros que a gente tem em casa, muita gente tem em casa. E pode substituir, né? Pode, sim. Às vezes não quer fazer com frango, pode fazer com outra carne, né? Então, gente, olha, bom ficando por aqui. Marília, muito obrigada, viu? E recomendo vocês aí a fazer essa receita especial e deliciosa.
Viu só como é fácil e prático de fazer? Bem rapidinho, e você pode fazer aí para o seu almoço ou seu jantar. E se você fizer alguma dessas receitas que nós compartilhamos com vocês, marca a gente nas nossas redes sociais que a gente vai ficar muito feliz. Ou também, se você tiver alguma sugestão de assunto que você quer ver aqui no Urbana Caipira, manda sua sugestão de assunto lá no nosso canal do YouTube, deixa a sua mensagem com o que você quer ver aqui, ou também nas nossas redes sociais, Urbana Caipira e Vanessa Ferri, Instagram e Facebook. E o Urbana Caipira vai ficando por aqui. A sua participação, a sua companhia aqui com a gente é muito importante. Eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer também a todos os nossos apoiadores, ao pessoal lá da Contabilidade Fênix, que é um dos nossos apoiadores, a todos os nossos colaboradores aqui do Urbana Caipira, que nos ajuda para que esse projeto, esse trabalho chegue até vocês com tanta qualidade e de forma tão agradável, né? Eu agradeço a cada um. Fiquem com Deus, uma semana abençoada e até a próxima!